B-2 norte-americanos bombardeiam alvos Houthis no Iêmen. É a primeira vez que os Estados Unidos utilizam bombardeios furtivos B-2 para atacar os Houthis no Iêmen desde o início da campanha norte-americana. Os Estados Unidos lançaram ataques aéreos no Iêmen contra os Houthis, que são apoiados pelo Irã, no início da manhã da última quinta-feira, tendo como alvo instalações subterrâneas de armazenamento de armas. Os americanos utilizaram bombardeios furtivos B-2 de longo alcance, de acordo com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Não ficou muito claro quais foram os danos causados pelos ataques. Tem sido raro que o B-2 Spirit seja utilizado nos ataques contra os Houthis, que há meses atacam navios no corredor do Mar Vermelho por causa da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. O B-2 é uma aeronave muito maior do que os caças que têm sido utilizados até agora para atingir as instalações de armas Houthi, capazes de transportar uma carga muito mais pesada de bombas. O canal de notícias via satélite Al Masirah, que pertence ao grupo Houthis, noticiou ataques aéreos em torno da capital do Iêmen, Sanaa, que o grupo detém desde 2014. O mesmo canal também noticiou ataques do reduto Houthi de Saada. Não forneceram informações detalhadas sobre danos ou vítimas. O ataque também pareceu ser um aviso indireto ao Irã, o principal benfeitor dos Houthis, que no ano passado atacou o Irã com mísseis balísticos por 2 vezes. Esta foi uma demonstração única da capacidade dos Estados Unidos para atingir instalações que os nossos adversários procuram manter fora do seu alcance, independentemente de estarem profundamente enterradas no subsolo, endurecidas ou até mesmo fortificadas, disse Austin. Austin e o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos não forneceram qualquer avaliação imediata dos danos causados. Depois de tanto tempo, os Estados Unidos agora resolveu botar o pau na mesa e falar: olha, eu tenho poder de fogo, tá? Você não mexe comigo não, que a coisa aqui é feia, eu consigo te subjugar. Esperando por 4 anos para que isso acontecesse e tomar alguma atitude. E hoje, depois, no meio das eleições e no final, e no meio da guerra já, que poderia ter tomado várias atitudes antes, agora que vai demonstrar força, agora que vai demonstrar para esses países que a gente pode te encontrar e pode te atacar e pode te matar, eu não entendo qual é a justificativa para isso agora, Max. Eu volto à fala anterior. Eu creio que isso tudo tem a ver com a questão da eleição agora em novembro dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por meio do presidente Biden, que tem sua candidata concorrendo à eleição, querendo mostrar uma força que deveria ter demonstrado desde o início do seu mandato, né? A guerra nesses países não é de agora, é há bom tempo que está acirrado os ânimos de vários países ligados a essas organizações criminosas, mas o Biden resolveu agora, em plena eleição, tentar demonstrar uma força, passando uma certa segurança para os eleitores da sua candidata, querendo com isso, eu creio que angariar votos. Mas espero que a sociedade americana esteja alerta e não caia nesse golpe, né, que a esquerda sempre implementa em ano de eleição. É, verdade. Sempre é engraçado, porque todo mundo estava esperando que uma atitude como essa de Joe Biden durante os últimos 4 anos, para não deixar ceder como cedeu, tirando os americanos de alguns pontos estratégicos na Ásia, mostrando que tem força para outros países que estavam tentando ameaçar os Estados Unidos, inclusive até mesmo para o Putin. Mas agora ele resolveu mostrar serviço no final do mandato. Isso é absolutamente inexplicável. Vamos para a nossa próxima matéria. Kamala Harris diz que Trump está exausto e instável, está inapto para presidir os Estados Unidos. Ouça essa, Max. Quem diria a Kamala Harris, depois de toda essa situação de ter do lado dela uma pessoa com um nível de demência que tinha, o Joe Biden, agora acha que os Estados Unidos, que o Donald Trump pode ser uma possível ameaça. Vamos ver na matéria. A vice-presidente e atual candidata democrata na eleição de 2024 dos Estados Unidos
Kamala Harris informou neste último domingo que seu oponente, o ex-presidente Donald Trump, está exausto, instável e inapto para presidir o país. Kamala Harris tem adotado como estratégia de campanha questionamentos extremistas sobre a aptidão de seu adversário. Se eleito, Donald Trump terá 78 anos, a mesma idade que Joe Biden tinha ao se tornar presidente dos Estados Unidos em 2021. Os mesmos questionamentos foram disparados contra Joe Biden antes que ele desistisse de disputar a reeleição e cedesse o lugar para sua vice. Em uma postagem nas redes sociais, ela divulgou um pequeno texto acompanhado de um vídeo com um compilado de imagens de Donald Trump. A declaração foi divulgada após o candidato Donald Trump postar nas redes sociais que Kamala não vai mudar nada, acompanhado de um vídeo que a acusa de permitir crimes perigosos no país. Com as eleições presidenciais dos Estados Unidos se aproximando, marcada para o dia 5 de novembro, os candidatos Kamala e Trump seguem intensificando suas estratégias de campanha. Dá para entender o desespero da Kamala Harris, porque o Donald Trump acabou de ganhar uma sobrecarga na sua candidatura com o apoio do bilionário Elon Musk. E com esse apoio, ele cresceu muito e acabou ultrapassando ela, que até 15 dias atrás eles estavam bem no páreo duro, bem tecnicamente empatados, mas agora, segundo as pesquisas, o Donald Trump está bem na frente. E usar a estratégia, a mesma estratégia que usou com o Joe Biden há 4 anos atrás, eu não acho que a mesma estratégia funcionaria, porque são duas pessoas diferentes, com ânimos diferentes, capacidades mentais diferentes, e mesmo sabendo que o Joe Biden, há 4 anos atrás, ele não estava dentro das suas faculdades mentais, já estava com algum problema, mesmo assim eles mantiveram a candidatura e ele foi eleito presidente, e mesmo com não tanta sanidade, se manteve no cargo. Por que com o Donald Trump seria diferente? O que a gente vê aí com a candidata Kamala Harris é a velha narrativa, né? A cartilha ensinada pelo presidente do Brasil, Lula. Ela tenta trazer para o debate uma situação totalmente diferente do que é o seu presidente, né? O Joe Biden, que, diferentemente do Donald Trump, Joe Biden estava tropeçando nas escadas dos aviões presidenciais. Foram várias imagens dele tropeçando nas escadas do avião por falta de questão de saúde mesmo, não que a gente esteja aqui querendo criar uma situação em cima, mas aquilo que é real, a situação da saúde do Biden, que ela, como vice, não criticou, não questionou publicamente a situação da saúde do Biden, diferentemente do Donald Trump, que recentemente levou um tiro nas orelhas e todo mundo, o mundo viu como foi que ele se comportou, né? Punho levantado, como deveria se comportar, enfrentar esses criminosos, fala que ele disse, eu não me lembro muito bem, mas foi uma ação de enfrentar o que ele estava ali naquele momento sofrendo, que era um ataque terrorista, diferentemente do Biden, situação que a Kamala Harris jamais se posicionou. E é aquela história, né? Está em ano de eleição, tem que desconstruir o opositor e agora joga sujo falando que o Donald Trump está em suas faculdades de saúde, né? Está exausto, instável, inapto a presidir os Estados Unidos. Mas todo mundo sabe que é uma diferença muito grande de Donald Trump para o Biden e também para a Kamala Harris, que foi participar de um debate na TV, onde ela estava sendo orientada por meio de um teleprompter o que ela deveria falar. Quando ela se viu em entrevista recente, também nos Estados Unidos, onde não tinha ninguém orientando ela e nem o teleprompter, viu que ela se perdeu completamente, parecia mais uma Dilma brasileira, e agora tenta lacrar para cima do Donald Trump, falando que ele está inapto. Eu creio que com toda a questão da idade que o Donald Trump esteja, ele está bem mais apto a conduzir o país nos próximos 4 anos do que a Kamala Harris, que não demonstra ter essa
essa estrutura mental, física e muito menos política para comandar o país nos próximos 4 anos. Bom, vai ficar a situação entre um possível problema de lucidez, que não pode ser comprovado, e um evidente problema de estupidez, que é absolutamente comprovado nessas eleições. Então, as pessoas vão analisar como eles querem. A persona é bem diferente das palavras que ela emite sempre. Na verdade, é difícil ter um momento de comunicação bem válido com ela sem que ela tenha, como você mesmo falou agora no seu comentário, sem que ela tenha uma ajuda por detrás de fones de ouvido, né? É uma pessoa que não consegue concluir um pequeno raciocínio, e eu acho que ela está absolutamente inapta. Bom, todo mundo envelhece. Donald Trump vai envelhecer, está envelhecendo. Joe Biden, mesmo ficando caquético como ficou, foi eleito e ficou os 4 anos, mas entre a possibilidade de ter uma pessoa envelhecida e continuar tendo uma pessoa estúpida, as pessoas vão escolher pela melhor opção, né? Qual é a melhor opção? Vocês já sabem. Vamos para a nossa próxima matéria. Elon Musk promete sortear $1 milhão para quem declarar apoio a Donald Trump. O sorteio será diário até o dia da eleição. O bilionário Elon Musk, apoiador do ex-presidente Donald Trump na corrida eleitoral americana, fez uma promessa nada convencional ao eleitorado do país. Até a data da eleição presidencial, no dia 5 de novembro, o diretor executivo da Tesla afirmou que vai sortear $1 milhão entre aqueles que assinarem uma petição online favorável ao republicano. Com a atual cotação do dólar, o valor é superior a R$5 milhões. A premiação vai contemplar moradores dos chamados estados indecisos, que podem definir o resultado das urnas, como Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte. O primeiro ganhador foi contemplado neste último sábado, dia 19 de outubro, na cidade de Harrisburg, na Pensilvânia. Segundo divulgado pela produção do evento, a agência de notícias britânica Reuters, um homem chamado John Dreyer recebeu o cheque milionário. De acordo com a agência de notícias britânica que teve acesso ao material, o documento destaca bandeiras defendidas por Donald Trump, dentre elas, destaque para a liberdade de expressão e ao direito à posse de armas de fogo. Queremos ter certeza de que todos os estados indecisos saibam sobre isso, e esta ação garantirá que eles saibam, escreveu Elon Musk em sua conta no X. A petição criada por Elon Musk diz que a primeira e a segunda emenda garantem a liberdade de expressão e o direito a possuir armas. Ao assinar abaixo, prometo meu apoio à primeira e à segunda emenda. Bom, aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que moram no Brasil, por exemplo, não conseguem entender muito bem como é que funciona a primeira e a segunda emenda aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil fica sempre essa luta sobre se deve ter armas ou se não deve ter armas. O fato daqui nos Estados Unidos, os estados serem independentes, absolutamente independentes, e tomar as suas próprias decisões, mesmo em todos os estados, todo mundo tem direito a ter armas, alguns estados aqui são mais liberais nesse sentido do que em outros, como, por exemplo, na Califórnia, o acesso às armas não são tão fáceis assim como é no Texas, como é em Wyoming, como é em outros estados aqui nos Estados Unidos. E garantir que você tenha uma arma em casa para que ninguém, inclusive o Estado, entre na sua propriedade e te tire tudo que é seu, tudo que te pertence, tudo que você conquistou, isso é um direito à liberdade. Liberdade que nem todo mundo entende, mas que aqui nos Estados Unidos é bem evidente. Bom, o Elon Musk já disse que vai defender essa primeira, segunda e a segunda emenda dos Estados Unidos. E com essa ajuda financeira, é bem capaz de convencer bastante pessoas, mesmo que não seja a motivação financeira, mas isso de alguma forma atrai bastante gente, né? A gente vê aí que sorte do Elon Musk e dos eleitores americanos que está de fato em um país democrático.
A gente tem aqui recentemente ações no Brasil que não bastasse o Elon Musk falar em sortear $1 milhão por dia até o dia da eleição. Basta dizer que era apoiador do Bolsonaro para já ter a Polícia Federal amanhecendo na porta desses eleitores e prendendo por declarar apoio. Viver em um país onde a Constituição, de fato, ela tem um peso significativo para a sociedade, é algo que o brasileiro hoje está sonhando um dia viver em um país desse. Veio um empresário do porte do Elon Musk, né, com bilhões na conta, fazendo sorteio, incentivando pessoas a defender a Constituição deste país, é algo imaginável, porque é algo óbvio, né? Em um país onde a democracia de fato existe, ser premiado por defender aquilo que a Constituição assegura é algo que não sonharia com isso. Mas eu parabenizo a postura do empresário, parabenizo os eleitores por defender o que eles acreditam, diferentemente aqui no nosso país, onde pessoas estão sendo presas, estão sendo condenadas apenas por expor suas ideias, apenas por escrever de batom numa estátua, já é o máximo para ser condenado a 17 anos de prisão. Esse incentivo do Elon Musk faz o debate ficar mais ativo nesse país, nesses estados, e mostrar que um país igual os Estados Unidos é o país, de fato, onde a liberdade de expressão está acima de qualquer coisa, está acima de qualquer juiz, de qualquer ideias que vá contra o que esses americanos pensam, do que os empresários pensam. Ter a liberdade de você escolher ter armas ou não é algo fundamental em um país onde a liberdade ainda existe. Elon Musk está focado em países para contemplar moradores de estados chamados de estados indecisos. Aqui nos Estados Unidos, alguns estados são conhecidos por serem republicanos, fielmente republicanos, e outros estados são reconhecidos por serem fielmente democratas. Mas estados como Geórgia, Pensilvânia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin e Carolina do Norte são estados considerados estados neutros, indecisos, que não são republicanos e nem são democratas. Eles são neutros, que tomam decisões de última hora, fazem a avaliação de forma diferente. Culturalmente falando, os Estados Unidos é bem preparado para as questões políticas, né? E esses países decidiram que quando as eleições chegarem, eles vão decidir de acordo com as melhores informações e as melhores propostas de cada um desses candidatos. Por isso que o foco está sendo dentro desses principais estados, para que esses estados tomem a decisão e sejam o divisor de águas para que possa fazer com que o Donald Trump vença as eleições aqui nos Estados Unidos. Isso já está causando efeito, porque, como eu disse no comentário passado, Donald Trump está à frente nas pesquisas aqui nos Estados Unidos, já ultrapassou Kamala Harris em muitos pontos percentuais, levando em conta que até 15 dias atrás eles estavam tecnicamente empatados. Vamos com a nossa próxima matéria?